Boa noite. Vamos começar então mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, né? Estudando uma passagem específica, que é a multiplicação de pães e peixes. E nós vimos, eu não sei se vocês perceberam, né? Uma dinâmica dentro dessa passagem que alterna a caridade do pão material e a caridade do pão espiritual. Não sei se vocês observaram isso. Hoje é o último versículo da passagem. Hoje a gente vai fechar a passagem, né? E eu achei importante a gente enfatizar essa questão. Então, ora, a passagem está dando orientações sublimes, lúcidas, sobre a necessidade do pobre, a necessidade das famílias materialmente carentes e o compromisso que o discípulo tem no socorro aos mais necessitados, aos deserdados do mundo. E ora, Jesus está sugestionando o compromisso do mesmo discípulo com a caridade da palavra. Então, pão, cumprindo aí esses dois aspectos. O elemento que sacia as necessidades e as carências do estômago, né, do corpo físico, e representando um elemento que sacia as necessidades e as carências do coração, que é a palavra. Essa é a dinâmica da passagem da multiplicação de pães e peixes. Jesus dizendo aos discípulos: ofereçam os recursos que vocês tiverem em mãos. Sejam os recursos materiais, sejam os recursos espirituais. Por menor que eles sejam, tanto material quanto espiritual, eu farei o milagre da multiplicação. Eu farei com que esses recursos rendam, com que eles se multipliquem, com que eles possam alcançar todos os necessitados, daqueles que tiverem buscado a minha companhia. É o que Jesus está dizendo subliminarmente na passagem. É claro que Jesus não multiplicou pão ali para toda Cafarnaum. Ele multiplicou pão para quem estava ali no monte, quem tinha procurado a presença dele, né? Procurado o aconchego da palavra dele. Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre essa passagem, para a gente estar fechando essa passagem. A semana passada, por exemplo, nós vimos um trecho, um versículo, que aborda, que finaliza, aliás, que fecha a questão do compromisso com a necessidade material do outro. E aí nós falamos sobre o desperdício. Jesus ordena, o pão que sobrou, guarda e redistribui. Ou seja, aquilo que é a sobra aqui entre nós pode socorrer a ausência, a falta em outro lugar. Achei que fechamos com chave de ouro essa mensagem contida, essa camada da passagem que trata da solidariedade material, da solidariedade do pão material, né? Mais do que somente a gente dá o que sobra, né? Existe também o compromisso da gente ter educação, sobriedade no uso dos recursos, para que a gente não acabe usurpando do nosso semelhante um bem que também é dele. A terra é de todos. A terra é de todos. Hoje, que é o versículo final, nós vamos tratar da questão do pão espiritual. Vamos fechar com ela. O pão da palavra, o pão consolo, o pão esclarecimento, o pão orientação, o pão encaminhamento psíquico. Esse que nós vamos tratar hoje. Vai ser um daqueles versículozinhos tinhosos, né? Aqueles versículos marotos,
Porque ele é um versículo que faz novamente menção a numerais. E vocês se lembram que eu falei com vocês, né? Que sempre que tiver uma referência numeral, a um número, no versículo, a gente tem que estar atento. A gente tem que. Opa! O segredo está no número. O X da questão está no número. E aí a gente tem alguns recursos, algumas ferramentas, né, metodológicas, uma herança dos sábios da antiguidade para nós, estudiosos da modernidade, né, que nos permite decodificar esses números e encontrar o implícito, encontrar o oculto, encontrar a camada mais profunda do ensinamento, por detrás dessa referência numérica. Não existe outra razão para a referência numérica que não seja um sentido espiritual, gente. Pensem bem, a Bíblia foi escrita para o espírito. Qualquer referência numérica na Bíblia, ela está ali representando um sentido espiritual. Não é para satisfazer curiosidade de ninguém. Olha, eram 5.000, que é o que a gente vai ver hoje. Ah, eram 12 discípulos. Por que se menciona o número de discípulos? Por que se menciona, como nós veremos hoje, o número de pessoas que estavam ali? Com qual sentido? Sentido espiritual. Não é para matar a curiosidade de ninguém. Tá ok? Então vamos ver o versículo de hoje? Mateus, capítulo 14, versículo 21, versículo que encerra a passagem, diz assim: E os que comeram foram cerca de 5.000, fora as mulheres e crianças. Mateus 14, 21. Vamos repetir mais uma vez? E os que comeram foram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Aqui já tem um pulo do gato. Já tem uma curiosidade. E a gente vai nesses pontos, né? Nesses detalhes, por uma questão básica. O uso da tinta e do pergaminho era um processo caro, oneroso. Então, os discípulos evangelistas, né? Os discípulos que escreveram, depois os adensadores, copistas, né? Eles não desperdiçavam palavra. Olha só como a referência a mulheres e crianças aqui alonga a frase. Poderia simplesmente dizer: e o número dos que comeram pão eram 5.254. Não podia? Eram 5.000 fora mulheres e crianças. Esse fora mulheres e crianças tem razão de ser. Não está aí à toa. O versículo quer falar do gênero masculino. Do homem. Se fosse contar mulheres e crianças, daria um número maior. E a gente nem sabe se era esse o número mesmo exato, 5.000. Mas o evangelista aqui tem intenções didáticas, pedagógicas, estratégicas de transmissão de conhecimento. Então, ó, nós vamos tratar de homens. Homens, no gênero masculino. Não é homem humanidade, é homem no gênero masculino. Eram 5.000, para usar um termo bíblico, varões. Né? Eram 5.000 pessoas do sexo masculino. Por que isso? Qual é a intenção dos evangelistas? A primeira pista nós vamos encontrar fora do Evangelho de Mateus. A primeira ferramenta de decodificação a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos. Numa passagem de Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 4, em que Pedro e João Evangelista vão até o templo. E lá no templo começam a pregar. E eles começam a pregar, então já tinha acontecido o Pentecostes, né? Eles já tinham, né, as suas línguas já tinham se soltado, né? E os sacerdotes
né, a cúpula farisaica também, os fariseus, se irritavam ali com a presença de João e de Pedro. O que eles faziam no templo? Pregavam. Aí no versículo 4, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, olha, ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. De novo, 5.000. Então é lógico que com essa dica de Atos dos Apóstolos, e entendendo através do versículo de Atos dos Apóstolos, de que o pão a que faz referência o último versículo é o pão espiritual, é a palavra, nós vamos colocar em destaque aqui o numeral, 5.000. O trechinho do versículo que nós vamos analisar hoje é justamente 5.000. Então, olha, nós já sabemos de uma coisa agora, de duas coisas, aliás. Número 1, aqueles que foram beneficiados pelo pão, no caso, é um benefício espiritual, beneficiados pela palavra. Assim como acontece em Atos dos Apóstolos. Os que ouviram João e Pedro pregando eram 5.000. Os que receberam pão das mãos dos discípulos na multiplicação eram 5.000. O versículo de hoje faz referência ao gênero masculino. Não eram 5.000 homens e mulheres, ou 5.000 homens, mulheres e crianças. Eram 5.000 homens. A palavra em hebraico para homens, para o gênero masculino, é ish. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui, porque hoje nós vamos precisar, de novo, que vocês me acompanhem, né, nas minhas contas, nos meus cálculos aqui. Deu um trabalho danado, mas vocês vão entender o porquê que deu trabalho. Eu vou sumir um pouquinho da tela, porque eu vou mostrar a tela para vocês. Ó, olha só, a palavrinha em hebraico para homem, o gênero, né? Gênero masculino, é ish. Em hebraico, é a união dessas três letrinhas aqui, ó. O Aleph, que vai, no caso, junto com o Yod, vai ter um som de I, e o Shin, essa letrinha aqui, que vai ter um som de Sh, né? Esse chiadinho. Então, a palavrinha, lendo da direita para a esquerda, é Ish. Lembra quando eu falei com vocês, uns versículos atrás, sobre o valor numérico da palavra? É a soma do valor numérico de cada letrinha. Então vamos lá fazer a soma para descobrir o valor numérico da palavra Ish, que quer dizer homem. Então, vamos lá. O Aleph tem um valor de 1. O Yod tem um valor numérico de 10. E o Shin tem um valor numérico de 300. Aloísio, onde tirar esses números? Convenção. Inventar. Né? Convencionaram que era assim, porque na verdade é um mecanismo para codificação e depois decodificação de ensinamentos. Né? É como se fosse um cadeadozinho, um artefato, no caso aqui um artifício, né, numérico. Você lacra, você fecha e depois você também abre, você deslacra, né? Então aqui, o valor numérico da palavra ish é 311. Bom, só sabemos disso por enquanto. O que vai acontecer é que nós vamos somar o valor numérico da palavra ish, homens, 311, ao número de participantes mencionados no versículo, 5.000. Eram 5.000 homens. Então, nós vamos somar 5.000 mais 311. Por que nós vamos fazer isso? Porque depois de muito quebrar a cabeça sobre as possibilidades de análise profunda da palavra,
eu cheguei à conclusão que o versículo não fazia menção a outra coisa que não fosse uma referência temporal. Na verdade, nós estamos falando de um ano sugerido. E um ano sugerido, gente, no calendário hebraico, porque no calendário ocidental cristão, que é o nosso, não existe o ano 5.311 ainda. Mas no calendário hebraico existiu. Se nós estamos falando de cultura hebraica e nós chegamos a um numeral que é superior a 5.000, então certamente nós estamos falando do calendário hebraico. Tá certo? Então, na verdade, esses 5.000 homens é uma referência temporal. Está falando de um ano, o ano 5.311. Olha, nós temos que analisar aqui, antes da gente prosseguir nos cálculozinhos aqui, nós temos que analisar o seguinte. Todo grande gestor, todo grande empresário, né, todo CEO, trabalha com agenda. Se você pega um grande executivo de empresa, a secretária dele comanda a agenda dele. Às 9 horas o senhor vai inaugurar uma loja, às 10h30 o senhor tem uma reunião, ao meio-dia o senhor tem um almoço com sócio, né? Às 3 horas da tarde o senhor vai visitar uma nova sede da empresa. Desculpem. Enfim, um grande gestor trabalha com uma agenda, com uma pauta, com horas precisas para cada realização. E ele pode estender essa agenda, esse cronograma, para um ano, né? Ao longo do ano, em julho, inaugurar uma empresa, em setembro, fazer o balanço de vendas. Então, ele trabalha com tudo marcado, com tempo marcado. Na gestão do orbe, na gestão do nosso planeta, não é diferente. O futuro ele não existe enquanto realidade, mas ele existe enquanto planejamento. Existia, ao tempo de Jesus, já um planejamento, um cronograma de eventos estratégicos que sucederiam à crucificação do Cristo. E que estariam na pauta de realizações, né, na sequência, na agenda de realizações, de despertar da consciência humana para a espiritualidade profunda. Então, essa data que nós chegamos aqui, o ano de 5.311 no calendário hebraico, refere-se a uma data importante, uma data que faz menção a um evento importante que estava na pauta, na agenda de eventos programados pela espiritualidade para o aperfeiçoamento espiritual da humanidade. Tá? Como que eu cheguei nisso? Duas coisas. Primeiro, ensaio e erro. Tentando. Já faz uma semana que eu estou quebrando cabeça com esse versículo, né? E com a ajuda de gente que entende, lógico, eu não daria conta disso sozinho. E segundo, a lógica óbvia do fato, né? Você tenta, faz referência a um local? Não. Faz referência a um número de pessoas mesmo? Não, porque a ideia aqui não é simplesmente satisfazer a curiosidade de quem está lendo o versículo. Saber quantos homens tinham ali. Faz referência a um horário, a um dia, a um ano? Opa, quando eu vi esse 5.311, acendeu um alerta. Sabe por quê? Segundo o calendário hebraico, nós estamos no ano 5.782. Os hebreus contam os anos a partir da criação de Adão, que, segundo a tradição de interpretação bíblica hebraica, aconteceu há 5.782 anos atrás, a criação de Adão. Se o ano sugerido pelo versículo, resultante da somatória de quantidade de pessoas,
com o valor numérico do gênero masculino, 5.000 homens, né, que é 5.311, se o ano sugerido é 5.311, quer dizer que nós estamos falando de um evento que aconteceu há 471 anos atrás. Então, você pega a data de hoje, o ano 5.782, e subtrai da data sugerida pelo versículo, 5.311. Chegamos a quantos anos aconteceu o evento no qual a gente quer chegar. 471 anos atrás. Como para a gente as referências históricas mais recentes dizem respeito ao calendário judaico-cristão ou calendário ocidental cristão, então nós vamos pegar o ano em que estamos, 2021, e subtrair 471. E chegaremos a essa data, 1550. Então, essa referência dos 5.000 pães, que foi distribuído junto para 5.000 homens, aliás, 5.000 pães não, perdão, né? Os pães que foram distribuídos, que saciaram a necessidade, no caso espiritual, de 5.000 homens, é uma referência ao ano de 1550. O que aconteceu de importante no ano de 1550, numa perspectiva espiritual? Como professor de história, eu saí cavucando e pesquisando tudo quanto foi evento histórico acontecido no Oriente, no Ocidente, nesse ano específico de 1550. Qual evento histórico acontecido em 1550 faz referência ao projeto espiritual do Cristo para a humanidade? E cheguei a este evento. O início da educação formal no Brasil, quando os jesuítas fundaram seu primeiro colégio na Bahia em 1550. Correto? Vixe! Que bagunça, hein? Vocês entenderam, gente? O que a gente tem aqui é código. Nunca o evangelista poderia transcrever no texto bíblico assim: olha, gente, isso que está acontecendo ao pé do monte, aqui em Cafarnaum, Jesus convocando os discípulos a distribuir junto à multidão o pão do Espírito, o pão da palavra, isso depois vai se reproduzir lá na frente, em dimensões maiores, em outro ambiente, em outro momento. Eles nunca poderiam escrever isso. Eles nunca poderiam detalhar isso. Era necessário que isso permanecesse alguns séculos cifrado, codificado, compactado. Sabe? A pérola dentro da ostra, Dona Joana, esperando a hora de abrir. E a chave, a ferramenta de decodificação, né? A espátula para abrir a ostra, é a análise numérica. Dá trabalho, a gente quebra a cabeça, mas a gente chega nela. Contando muito com inspiração também, é lógico, né? Eu fiz muita prece, porque se os benfeitores amigos puderem me dar uma mão aqui, porque esse aqui é difícil. E a gente chegou nessa data. O que nós vamos fazer daqui em diante é analisar a importância deste evento para a humanidade. Eu não estou falando para o Brasil, para a humanidade. Os jesuítas chegam no território brasileiro, que hoje nós referimos como território brasileiro, né? Em 1549. Em 1549, eles chegam no nosso território. Mas a atividade educativa começa em 1550, quando Manuel da Nóbrega funda a primeira escola do Brasil em Salvador. Essa escola, a gente associa, não é possível fazer isso com toda escola, mas essa escola especificamente, a gente associa
ao projeto espiritual de Ismael e, consequentemente, ao projeto espiritual de Jesus, porque ela tinha uma função catequizadora. A função dela era, sobretudo, ensinar cristianismo a comunidades que sequer conheciam a ideia monoteísta, né? Ou pelo menos o monoteísmo ético que a gente tinha na tradição judaica. Certo? Não vamos misturar com essas referências espirituais os mandos e desmandos da ordem jesuítica, sobre a qual Emmanuel é muito crítico no livro A Caminho da Luz. Porque a referência de hoje, que nós vamos analisar, é de um grupo de missionários orientados por Ismael, que reencarnam e militam dentro ou a partir da ordem jesuíta. É diferente. É diferente. Não é a ordem jesuíta. Todos os missionários. É um grupo de espíritos missionários que, encarnados, vão utilizar a instituição jesuítica para agir em nome de Cristo. E também não vamos garantir que a ação desses missionários foi uma ação 100%. Livre de qualquer escorregadela, de qualquer vacilo. Não. Assim como a nossa existência como tarefeiros espíritas não é livre de qualquer vacilo. Mas nós temos consciência da nossa função no quadro espiritual da Terra. Não temos? Nós sabemos o que nós temos que fazer e sabemos o que está previsto para a gente fazer. Então, daqui 500 anos, alguém pegar a biografia do seu Murilo, vai encontrar lá muitas escorregadelas, muitos tropeções, mas também vai encontrar muitas realizações importantes na edificação do Evangelho na Terra. Hoje nós vamos nos ater a esse compromisso, o de espalhar a palavra. Então, esse grupo de espíritos missionários, cuja missão a gente vai analisar hoje, está associado ao versículo de hoje no distribuir o pão, multiplicado por Jesus, para quem tinha fome, e associado ao versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, em que João e Pedro pregaram na escadaria do templo. O compromisso desses missionários foi dar o pontapé inicial no Brasil, um processo de evangelização que hoje a doutrina espírita, o movimento espírita, dá prosseguimento junto com outras agremiações religiosas, católicas, protestantes e tudo mais. Tá certo? Eu fiz uma seleção de textos importantes para entender essa missão, né? E nós vamos começar com o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não poderia ser diferente. Lá no capítulo 4, intitulado Os Missionários. Os Missionários. O Brasil é um grande monte onde Jesus multiplicou os poucos recursos que estavam nas mãos desses missionários jesuítas para alimentar a fome espiritual de dois segmentos de espíritos. Espíritos pertencentes ao que a antropologia vai chamar de culturas frias, né? Aí eu estou seguindo uma linha estruturalista, né? Culturas menos complexas, mais simples, que são os ameríndios, os povos que aqui já viviam, e as culturas complexas ou quentes, né, para usar o termo estruturalista, que fazem referência à sociedade complexa que vinha da Europa. Esses dois segmentos. Um tem a carência de conhecer. Conhecer. As culturas indígenas não conheciam.
Haveria um compartilhamento de informações de natureza espiritual para culturas que já tinham a sua espiritualidade, já tinham a sua religiosidade, mas não conheciam a tradição espiritual vinda da Palestina e que se inicia com Jesus Cristo. Não conheciam. Os outros povos conheciam, mas não compreendiam, não sentiam o que conheciam. E mais, não conseguiam transformar este conhecimento que já detinham em benefício de renovação. Porque eram povos carregados de crimes nas costas. De crimes contra a lei de Deus. Então, quem pensa que esse grupo missionário dentro da ordem jesuíta, que chega no Brasil, tinha compromisso só com os índios, está enganado. Eram com os índios e com os colonizadores, que em sua maioria representavam figuras muito disciplinadas, muito ambiciosas e com impulsos de violência muito grandes. Tá claro isso até aqui? Vamos ver o que aqui Humberto Campos narra? Bom, segundo Humberto Campos, tão logo as primeiras esquadras marítimas chegaram no litoral, né, no sul da Bahia, ocorreu uma reunião no mundo espiritual, onde Ismael, o gestor espiritual da nação brasileira, reuniu um grupo de missionários e deu orientações básicas para eles quanto à missão que eles exerceriam encarnados no Brasil. Vamos lá? Irmãos, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Lembram naqueles versículos anteriores, do número 8? Lembra que a gente ficou analisando o número 8? Né? Aí vimos o nome de Deus em hebraico, Yahvé, né? O nome de Jesus em hebraico, aramaico, Yahushua. E vimos a palavra Torá, né? Yahvé, Yoshua e Torá, né? Deus, Cristo e caridade, que é a bandeira alva branca, né? Jesus, aliás, entrega ela totalmente branca nas mãos de Ismael, e aí depois o lema aparece na bandeira: Deus, Cristo e caridade. Esse primeiro parágrafo do discurso de Ismael para os missionários faz referência à bandeira de paz e de perdão. Então, a bandeira desses missionários jesuítas que reencarnam no Brasil não é a bandeira verde e amarela, que é depois uma bandeira do Império e posteriormente da República. Não existia naquele tempo bandeira verde e amarela. O Brasil sequer, a bandeira do Brasil era a bandeira de Portugal, porque, né, politicamente era uma colônia da metrópole portuguesa. Agora, a bandeira em questão aqui é a bandeira branca de Ismael. Deus, Cristo e caridade. E aí ele continua dizendo o seguinte para esses missionários: alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o sambenito humilde dos missionários penitentes, para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo conforto. Aqui a gente já tem a ação de um estrategista, né? Não adiantaria trazer para o solo brasileiro missionários imbuídos de espalhar o evangelho aqui, se a ordem jesuítica em Portugal ficasse totalmente, integralmente entregue nas mãos dos maus padres. Entenderam? Então, um grupo desses missionários permaneceria em Portugal para criar condições de trabalho para quem viesse para o Brasil. Por exemplo,
essa data que a gente pôs em destaque hoje, 1550, por que ela é mais importante que 1549, que é quando eles chegam? Porque olha só que coisa maravilhosa. Quando Nóbrega, o Manuel da Nóbrega, né, que hoje nós vamos estudar vastamente, que é Emmanuel, encarnado, né, no século XVI. Quando Nóbrega ele funda o colégio em Salvador, a estratégia dele para a catequização dos índios é a seguinte: não adianta a gente tentar catequizar os adultos. Olha o que ele vai pensar. A gente pode até tentar, mas vai ser um desgaste danado. O trabalho tem que se concentrar onde? Nas crianças. Porque os índios adultos, eles têm a cultura muito cristalizada. São muito resistentes. E aí você soma o fato de que os adultos portugueses deram todo motivo para os nativos americanos detestarem a cultura europeia, né? Por causa da violência e exploração. Então você tinha ali eles lacrados, né? Hermeticamente fechados à mensagem do evangelho. Então a estratégia do Nóbrega foi o seguinte: nós vamos atuar com as crianças. E as crianças também são arredias à presença dos adultos catequizadores, porque já sofreram muitos males nas mãos desses primeiros portugueses colonizadores que chegaram. Então ter que ser um trabalho de criança para criança. Olha só como por detrás de uma estratégia de catequização da igreja humana existe um projeto de educação de Jesus. Você não vai trazer criança filha de fidalgo de Portugal, filha de nobres, para essa terra selvagem, né? Nenhum português nobre queria vir para o Brasil. Os capitães donatários, né, os donos de capitanias hereditárias, não vieram para o Brasil. Eles ficaram lá em Portugal. Os que vieram morreram. Então, olha só. O Nóbrega pergunta para a sede, para a Sé, em Portugal. Tem como mandar criança para cá? Eu preciso de umas crianças portuguesas que eu possa evangelizar para que elas se tornem amiguinhas, coleguinhas das crianças indígenas e elas transmitam a ideia do cristianismo para as crianças indígenas. Aí a Sé falou assim: a gente pode até mandar, mas é criança sem pai nem mãe. É criança perdida no mundo. Inclusive, a maioria delas já é mau elemento na infância. Já tem passagem criminal na polícia. É trombadinha, como diria hoje, né? É pivete. Aí o Emmanuel, o Manuel da Nóbrega, manda pra cá que eu dou um jeito nelas. Então, olha só, essas crianças estão lá em orfanato, né? Vem pro Brasil, pras mãos do Nóbrega. E o Nóbrega começa um processo de evangelização dessas crianças delinquentes, chamadas degredadas, né? Nem todas eram delinquentes, algumas eram realmente só órfãos, né? Mas outras eram delinquentes. Então ele evangeliza essas crianças conjuntamente com as crianças indígenas. E ali começa um processo de aculturação que, quando acontece de adulto para adulto, envolve violência, né, e desrespeito cultural. Mas quando acontece de criança para criança, não. Porque elas se tornam amigas. Olha que coisa linda. Isso tudo começa a acontecer em 1550, com a fundação do colégio em Salvador. No colégio em Salvador, estudavam crianças portuguesas órfãs com um referencial de delinquência, um passado de delinquência juvenil, e crianças indígenas totalmente abertas a ideias de espiritualidade novas. Isso é genial. É distribuir o pão que Jesus multiplicou, né? Bonito isso, né? E aí continua Ismael, ó. Pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. Então, uns iam ficar em Portugal e o compromisso deles
era fazer com que o dinheiro não corrompesse completamente a ordem jesuítica. Aquele ideal, né, da contra-reforma, em certa medida, era útil. Em certa medida, era útil. Porque a igreja, vamos catequizar os índios antes que o movimento protestante o faça. Era a ideia. Não vamos entrar no mérito de julgamento histórico, viu, gente? Aliás, como professor de história, quando você vai estudar história, não julgue o passado, né? Não pode julgar o passado. O passado é passado. Passou. Então, olha só que interessante. O único, porém, o calcanhar de Aquiles da ordem jesuítica em Portugal era o apego aos bens materiais. E aí, Ismael fala para os jesuítas que o reencarnar lá: pregue o desprendimento aos bens materiais. Porque o apego aos bens materiais é a ruína de qualquer movimento de evangelização. Foi assim no passado e pode ser assim no nosso presente. E os que vierem para o Brasil, fale de Jesus aos gentios, para usar um termo bíblico, aos nativos da América. E aqui, gente, nós temos que pensar, né, naquele conceito do relativismo cultural, do Clifford Geertz, né? Que não é avesso à ideia de aculturação. Respeito cultural não é a neutralidade nas relações culturais. Isso é impossível. Toda a cultura humana é feita de encontros culturais, de encontro de culturas. A cultura ocidental europeia se encontrar com a cultura nativa da América, não há problema nisso. O problema é a exploração, a violência, o desrespeito. É uma cultura silenciar a outra. Esse é o problema. Falar de cristianismo para a cultura indígena não é algo ruim, se você apresenta o filé mignon do cristianismo, a noção de amor ao semelhante. Assim como você falar da agricultura de Coivara, os métodos de atividade de extração sustentável na natureza, para a cultura europeia também não é problema. Aí há troca. A cultura europeia aprende com o que há de melhor na cultura indígena, e a cultura indígena aprende com o que há de melhor na cultura europeia, respeitando umas às outras. Esse era o projeto de Ismael. Esse era o projeto de Ismael, e é essa a ordem que ele dá para esses jesuítas. Reúna sob o mesmo teto, sob uma mesma escola, esses colonizadores cheios de vícios sociais, gananciosos, ambiciosos, violentos, e esses nativos que simplesmente não conhecem ainda a ideia do cristianismo. E fale de Jesus para eles. Fale da necessidade de amor recíproco, de harmonia e respeito uns com os outros. Era esse o projeto. E continua Ismael. O característico de vossa ação como missionários do Pai Celestial será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. O que vai ser a marca desses missionários em solo brasileiro? A pobreza. Todo o movimento de expansão marítima e colonização do Brasil foi movido por interesse monetário. Todo mundo que saiu de Portugal e veio para o Brasil veio para ganhar dinheiro. Veio para ficar rico. Veio para explorar a mão de obra indígena, a mão de obra africana. Explorar o solo. Encontrar ouro. Mas a ordem de Ismael para esses missionários jesuítas é: vocês não.
Vocês não vão sair da Europa para isso, hein? Os seus colegas vão fazer isso, mas vocês não. Vocês vão cruzar o Oceano Atlântico para falar do Evangelho, para iniciar no Brasil um programa de evangelização da humanidade ao longo dos próximos 500 anos. E para a gente estar fechando, né, a narrativa de Humberto Campos aqui, né? Aí ele encerra dizendo, olha, em 1531, após Portugal ter resolvido, sob a direção de Dom João III, a primeira tentativa de colonização na terra de Santa Cruz, né, com as feitorias, alguns dos convocados participantes daquela augusta assembleia, alguns, então vamos de novo frisar isso para os críticos, de que talvez o texto Humberto Campos sancione, né, ou assine embaixo dos desmandos da ordem jesuíticas. Não. Humberto Campos está dizendo que alguns daqueles missionários, alguns dos convocados, participantes daquela augusta assembleia, chegavam ao Brasil com Martim Afonso de Souza e a sua companhia de 300 homens, a tomar parte ativamente na fundação de São Vicente e de Piratininga. Então, são as primeiras capitanias organizadas, fora a capitania de São Salvador. Então, alguns dentre aqueles jesuítas primeiros que chegam, alguns deles eram missionários. Nóbrega, aí continua Humberto Campos, Nóbrega aportava mais tarde na Bahia, com Tomé de Souza, o primeiro governador da colônia, em 1549, chefiando grande número desses irmãos dos simples e dos infelizes, a fim de estabelecer novos elementos de progresso e dar início à cidade do Salvador. Então, olha que coisa incrível. O Nóbrega chega e a primeira coisa que ele faz é ajudar na fundação de uma cidade chamada Salvador. O que significa a palavra Yoshua, Jesus? Salvação. Se não existe inspiração divina para o nome dessa cidade, eu não sei mais nada. Espiritismo. A cidade do Salvador. A cidade onde se iniciou o trabalho de educação dos espíritos através do Evangelho de Jesus. Pelas mãos iluminadas de Manuel da Nóbrega. Continua Humberto Campos. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontavam a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário. Estes homens abnegados eram, de fato, o sal da nova terra. Quem aqui não vai se lembrar, nos versículos anteriores que a gente estudou, a ordem de Jesus para os discípulos? Dai-lhes vós de comer. Não foi isso que a gente estudou? Dai-lhes vós de comer. Essa é a ordem de Ismael para esses jesuítas. Dai-lhes vós de comer. O quê? O pão do Espírito. E aí eles adentram as selvas, os sertões, né, que vem do latim sertano, aquilo que é fechado, né? Os cipoais, os troncos, a mata, representando a personalidade. Chegar no coração do sertão é chegar no interior da alma. E ali semear a árvore do Evangelho. E para finalizar, Humberto Campos diz assim: foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito,
corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil no seio do mundo moderno, inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. Bom, aqui, isso aqui é um mundo assim, de interpretação. Primeira coisa que nós vamos analisar. Depois do movimento apostólico do século I, em que Jesus envia os discípulos em pares para evangelizar a Galileia, a Judéia, e depois esse processo se estende para mais além com a figura de Paulo e seus cooperadores, ao longo do Mediterrâneo, o movimento de evangelização mais importante que aconteceu foi com Francisco de Assis no seio, no coração da Europa. Depois do movimento de cristianização da civilização europeia, feito por Francisco de Assis e os franciscanos na Itália, o movimento de evangelização mais importante aconteceu com Manuel da Nóbrega aqui no Brasil. Daí Humberto de Campos fazer referência ao trabalho do Brasil, o compromisso do Brasil, com o compromisso de ser uma dourada porciúncula. Quem lembra o que é a porciúncula? A igrejinha de São Damião. A igreja dos franciscanos. O lugar da pobreza, o lugar da miséria, da pobreza que evangeliza. Então, a missão do Brasil junto ao mundo não é o da economia material. Não é o da riqueza material. O Brasil, o petróleo, né? As áreas de cultivo, a exportação, a importação, o ouro, o minério. O Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil de Ismael, não. O Brasil de Ismael deve ser uma dourada porciúncula. O Brasil de Ismael tem a função daquela igrejinha de São Damiano. Evangelizar os corações através da simplicidade, do desapego aos bens materiais. Então, esses missionários, muito embora, a maioria deles, se agremiasse na ordem jesuítica, na ordem dos jesuítas, eles mais se pareciam franciscanos. E daqueles franciscanos raiz, daqueles franciscanos do primeiro impulso do movimento em Assis com Francisco. Que coisa incrível, né, gente? Bom, para a gente avançar um pouco mais, só um minutinho. Agora nós vamos entender melhor a missão do Nóbrega. E eu quero deixar uma coisa muito clara. Por que é tão importante aqui enfatizar essa conexão que nós estamos estabelecendo entre o trabalho dos jesuítas no Brasil e aquele endereçamento missionário que Jesus dá para os discípulos lá na multiplicação de pães e peixes? Porque Nóbrega é uma das existências mais recentes do Espírito Emmanuel. E Emmanuel é o nosso professor de Evangelho à luz da doutrina espírita. O nosso trabalho aqui no Mildinho é um trabalho emanuelino. A nossa linha de análise e de interpretação bíblica é emanuelina. Nós temos um compromisso com Allan Kardec, sobretudo, e com a interpretação da Bíblia à luz de Allan Kardec, segundo a exegese de Emmanuel. Daí essa importância.
Por isso nós vamos começar agora a falar do Nóbrega. Lá no livro Diálogos dos Vivos, tem uma mensagem do Ney Lúcio, que eu também encontrei ela no Amor e Sabedoria de Emmanuel, também encontrei ela. E se não me falha a memória, Deus conosco. Se não me falha a memória, Deus conosco também. Uma mensagem muito conhecida, que no Diálogo dos Vivos está no capítulo 23, que é um livro que o Chico organizou junto com o Herculano Pires. Lá tem uma mensagem titulada, essa mensagem titulada Emmanuel e Nóbrega. É uma mensagem de 1949, quer dizer, o Nóbrega chega no Brasil em 1549, essa mensagem é de 1949. E aí o Ney Lúcio vai falar sobre a missão do Nóbrega, e já apresentando ele como Emmanuel. Então, já, Emmanuel e Nóbrega é a mesma pessoa. E o Ney Lúcio começa dizendo assim: e assim temos em Manuel da Nóbrega o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo estava por fazer. Pessoal, o que eu vou falar agora, estou falando aqui para um monte de gente que tem tarefa espírita. Entre nós aqui do nosso grupo, em Uberaba, e o pessoal que acompanha pela internet. A hora mais difícil de qualquer tarefa cristã é o começo. É tipo carro que acabou a bateria na ladeira. Depois que embala, pega no tranco. Mas empurrar o carro no começo é osso, hein? Eu tinha acabado de aprender a dirigir, era barbeiro pra caramba. Hoje eu sou bom. E aí, tinha que pegar meu carro no tranco, eu nunca tinha feito isso. Eu deixei o farol ligado lá no estacionamento do meu trabalho. Aí eu fui pedir para uns colegas me ajudar a empurrar o carro para fazer pegar no tranco. Mas ninguém me avisou que eu tinha que abaixar o freio de mão. E os coitados empurravam e gritavam: Luiz, baixa o freio de mão. E eu lá dentro do carro não ouvia. E eles fazendo força e o carro com o freio de mão puxado, aí não sai do lugar, né? É o começo. O papel desses jesuítas, mas sobretudo do Nóbrega, foi esse. É dar o primeiro empurrão. Olha que coisa que o Ney Lúcio está dizendo aqui. Tudo estava por fazer. Ninguém sabia nada de nada. É começar do zero. Começar do zero. E o Ney Lúcio continua. Noutro tempo, falando do Nóbrega, hein? Noutro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família pré-estabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. De quem que o Ney Lúcio está falando aqui? Públio Lentulus. Então, Emmanuel, noutro tempo, grana, poder, fama, tudo é fácil. Tudo era fácil para ele. E ele continua. Aqui, ele está falando de onde? Do Brasil. Aqui, porém, eram a improvisação necessária e o deserto, as inibições do corpo deficiente que lhe apagavam a voz de tribuno. Pausa. Um detalhezinho sobre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, que veio para cá em 1549. Ele era gago. Manuel da Nóbrega era gago. Oi, Emmanuel, não dava conta de dar aula. Numa época em que você dependia, não existia esse processo de inclusão que a gente tem. Alguém que tivesse um problema fonoaudiológico, né, não poderia dar aula, então era expulso da atividade. Olha só o que acontece com o Nóbrega. De família boa, ele entra para a ordem jesuítica, o sonho dele era dar aula na universidade, mas era gago. Ele passa na prova escrita, mas não passa na prova prática. Ou seja, a ordem falou assim, você é culto, você é inteligente, a gente viu pela prova escrita, mas você não serve para dar aula aqui na universidade.
Então nós vamos te mandar para o Brasil. Veio para o Brasil. Ele só veio para o Brasil porque era gago. Que tinha um problema sério para falar. E continua, né, Lúcio? A insolência do selvagem recordando as feras do circo. E aqui a gente tem que entender o que significa a palavra insolência, porque parece pejorativo, né? Que tá falando mal. Ah, o selvagem, o indígena, o silvícola brasileiro era terrível, mal. Não, não é isso. Insolência vem de insólito. Insólito é aquilo que é diferente, incomum. Então, houve um estranhamento cultural. Lógico que houve. Todo encontro de culturas, gente, inicialmente há um estranhamento cultural. E nesse estranhamento cultural, isso é convivência, não é fácil. Você sai aqui do Brasil, vai para o Japão, você vai estranhar comer de hashi. Né, Adriana? Adriana já foi. No começo estranha, né, Adriana? A alimentação, a dieta é outra, né? As relações familiares, profissionais é outra. Causa um estranhamento danado. Aí o outro, o insólito, o insolente, o estrangeiro que te recebe, ele se torna um algoz do cotidiano. Algoz entre aspas. Porque a casa é dele, né? Você tem que se adaptar a ele. É isso que acontece no Brasil. O jesuíta teve que se adaptar à natureza e teve que se adaptar ao índio. Tanto que o Nóbrega primeiro vai aprender o idioma do índio para depois ensinar o português para o índio. Imagina, do nada você aprende Tupi-Guarani. Escrever uma gramática em Tupi-Guarani. Escrever peças de teatro em Tupi-Guarani. A princípio, não se falava em Deus. Falava em Tupã. Num processo sincrético, né? Num processo de relação entre a figura divina de Tupã, na tradição religiosa nativa, e a figura de Deus. Uma associação possível, pedagógica, né? Consumindo as próprias forças para dar-lhe uma vida nova. Então, o que o Manuel da Nóbrega pôs em jogo? A sua saúde. Era um homem doente. Tinha que caminhar no meio da mata, ficar dias sem se alimentar direito, ser picado por serpente, por aranhas. Enfrentar a ambição criminosa de muitos colonizadores que queriam cortar a cabeça do Nóbrega. Enfrentar o estranhamento de muitas tribos onde ele chegou. E prossegue o Nélio Lúcio. Surgiram ainda a devassidão e o crime, a ignorância e a audácia, os perigos mil que o hábil político transformado em missionários deveria vencer, exibindo não mais a toga do poder e as armas de seus guardas pessoais, e sim o sinal da cruz. Sem mais ninguém que não fosse a sua pertinácia nos compromissos assumidos. Qual era a qualidade que Jesus encontrou em Emmanuel / Manuel da Nóbrega e que fez com que ele fosse um dos escolhidos para essa tarefa? Qualidade. Teimosia. Viu, Sadel? Teimosia. O que um dia é defeito, no outro vira qualidade. Quando Jesus encontrou Públio Lentulus na praia de Cafarnaum e falou, segue-me, ele seguiu? Não. Sabe por quê que ele não seguiu? Porque ele era teimoso. E naquele tempo, a teimosia dele era um defeito. Mas quando ele, Manuel da Nóbrega, entrou no meio da floresta e o calor, o pernilongo, o escorpião, disse para ele, desiste,
ele respondeu para a floresta? Não, porque ele era teimoso. E em 1550, a teimosia era uma qualidade. Vocês entenderam o que é conversão? Conversão é isso. É quando você pega o seu pior defeito e transforma ele na sua melhor qualidade. Isso é conversão. E para a gente finalizar com essa mensagem, o Neio Lúcio diz assim: entretanto, superou os óbices de toda espécie, lutou, sofreu e venceu, esculpindo com os poderes da ideia cristianizada um povo diferente e um novo mundo dentro do mundo. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Isso esculpiu, sabe o trabalho de artesão, de ourives? Talhou artisticamente a mensagem do Cristo num coração que era puro em simplicidade. Não tinha coração melhor para receber a ideia cristã do que o coração do indígena. Porque o indígena não conhecia a usura, a ganância material. Porque a relação do indígena com as coisas de Deus, com a natureza, era uma relação pacífica e harmônica. Então, o coração do indígena era o terreno são, puro, plano, só arar e plantar. Agora, o coração do colono português, esse era um coração a ser reinventado, repensado, retrabalhado, com muito vício, com muita erva daninha. Tinha que arrancar a tiririca na mão para plantar alguma coisa que prestasse. E o Nóbrega fez isso tudo. O serviço do nosso amigo está longe de acabar. Gente, eu vou ler essa última parte para a gente encerrar hoje. E eu quero que vocês prestem atenção, porque hoje, quando eu li, eu chorei. Eu chorei. Tamanha a minha gratidão pela figura de Emmanuel. Tudo que eu tenho de melhor na minha vida, eu devo a esse espírito. O meu vínculo com a doutrina espírita é através de Emmanuel. Então, quando eu li, né, o Lúcio dizer, abre aspas, o serviço do nosso amigo está longe de acabar. É preciso criar espírito para o gigante, costuma ele dizer. O gigante é a terra em que hoje nos situamos. E o espírito é a luz com que devemos continuar erguendo os padrões de fraternidade mais alta e de mais avançado serviço com Jesus no Brasil todo. Então, segundo Neio Lúcio, no plano espiritual, o espírito Emmanuel tem um lema que ele repete entre os colegas. Precisamos erguer, criar espírito para o gigante. Precisamos criar espírito, espiritualidade, noções de vida espiritual para o nosso gigante. O nosso gigante faminto de pão, chamado Brasil. Dai-lhes voz de comer. Os 5.000 homens do versículo de hoje é uma referência ao trabalho dadivoso de Manuel da Nóbrega e seus companheiros num processo de reprodução tardia do comissionamento apostólico que Jesus dirigiu aos 12 escolhidos. Os missionários
sob a batuta do maestro Emmanuel Manuel da Nóbrega, iniciar no Brasil um processo de distribuição do pão espiritual que a bondade de Jesus multiplicou e multiplicará sempre. Jesus nos abençoe e até a semana que vem.